Oi pessoal, eu sou a Prof. Ju e hoje eu vim falar com você sobre mudança de estado físico. Todos nós sabemos desde muito tempo que existem três estados básicos. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E existem as mudanças em torno desses estados. Recordando então, mudança do estado sólido para o estado líquido, chamamos de fusão. Depois, mudança do estado líquido para o estado gasoso, chamamos de vaporização. E as mudanças deste estado, do estado sólido em direção ao estado gasoso, é necessário o quê? Uma absorção de calor para essas mudanças de estado. Bom, falando aqui da vaporização, a gente pode subdividir a vaporização em três processos, onde nós temos a evaporação. A evaporação é um processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas de forma espontânea. Ela ocorre à temperatura ambiente. O maior exemplo seria as roupas secando no varal. É um processo que acontece à temperatura ambiente e espontaneamente. Depois nós temos a vaporização, que ocorre entre o estado líquido e gasoso, que nós chamamos de ebulição. Para esse processo, é necessário o quê? Empregar energia. Por quê? Temperatura de ebulição da água, 100 graus. Então, não é um processo espontâneo. É preciso que se imprima energia e que o sistema absorva energia para fazer essa passagem. Não é espontânea, por isso ela não é imediata. É um processo de mudança de estado que ocorre mais lentamente. O maior exemplo seria, então, a água fervendo. Quando a gente coloca, para fazer um café, fazer um chá, colocamos a água para ferver e quando é que ela começa a ferver? Quando a água atinge a temperatura de ebulição. Então, para isso, ela precisa de um tempo de absorção de energia. E depois, nós temos a calefação. A calefação também é um processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que é uma passagem instantânea. Precisamos absorver energia? Sim. É um processo espontâneo? Não. Porém, é um processo instantâneo. Exemplo, temos uma chapa super quente e despejamos algumas gotículas de água. Aí a gente escuta aquele barulho. Tss. Esse barulho é a passagem instantânea do estado líquido da água para o estado gasoso. Depois, do estado gasoso para o estado líquido, temos a liquefação ou também condensação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Quando acontecem as mudanças do estado gasoso em direção ao estado sólido, é necessário a liberação de calor para que essas transformações aconteçam. Depois, essas mudanças de fase, nós podemos observar elas graficamente. Quando nós falamos, então, das misturas ou das substâncias puras. Aqui nós temos, então, 4 gráficos que imprimem substância pura e os variados tipos de mistura. Aqui nós temos o gráfico de qualquer substância pura. Como é que eu sei que é uma substância pura? Toda substância pura, ela vai ter uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Aqui para a água, a temperatura água pura, a gente tem a temperatura de fusão de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição para a água pura é 100 graus Celsius. Outra substância pura, o que vai mudar? Vai mudar a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição, mas teremos apenas uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. É o que caracteriza o gráfico de uma substância pura. Depois, aqui embaixo, nós temos um gráfico de uma mistura comum. Mas como é que eu vou saber que é uma mistura comum? Vou olhar também o quê? As temperaturas de ebulição e as temperaturas de fusão. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu vou ter uma variação na minha temperatura de fusão
e eu vou ter uma variação na minha temperatura de ebulição. É o que vai caracterizar qualquer mistura comum. Exemplo de uma mistura comum: água e açúcar. Por que que existe essa variação? Na minha mistura comum, eu tenho vários componentes e cada componente vai ter a sua contribuição na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição. Por isso é que eu vou ter o quê? Variações em ambos os pontos ou temperaturas de fusão e ebulição. Tá? O maior exemplo, como eu falei, é a água e o açúcar. Depois, existem dois tipos de mistura que têm nome próprio. Tá? Misturas específicas. Mistura eutética. Como é que eu vou saber que é uma mistura eutética? Porque na mistura eutética ela vai se comportar como uma substância pura, porque ela vai ter apenas um ponto de fusão e vai apresentar variação na minha temperatura de ebulição. Tá? Exemplo de misturas eutéticas. As misturas são as ligas metálicas. As ligas metálicas são misturas de metais ou até misturas de metais com ametais que vão se comportar como uma substância pura na sua temperatura de fusão e vão apresentar variação na temperatura de ebulição. Depois, nós temos a mistura chamada azeotrópica. A mistura azeotrópica, ela vai ter uma variação na minha temperatura de fusão, tá? Então aqui, variação, e na minha temperatura de ebulição, ela vai se comportar como uma substância pura. Tá? Bom, quais os exemplos que nós mais falamos quando comentamos de mistura azeotrópica? As misturas entre água e álcool. Tá? As misturas, por exemplo, misturar ácido clorídrico com ácido sulfúrico, ácido clorídrico com ácido nítrico. Essas misturas terão o quê? Uma variação na minha temperatura de fusão e um comportamento de substância pura na temperatura de ebulição.